Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que está acontecendo de novo na linha de frente, vamos falar sobre os avanços ucranianos em Kherson, vamos falar sobre o míssil disparado pela Rússia lá em Belgorod, que caiu na própria cidade de Belgorod, vamos falar sobre mais um monte de coisas, sobre a missão da IEAE, a Comissão da ONU de Energia Nuclear, que está indo para Zaporizhia neste momento, vamos entender o porquê. Esse é o vídeo nosso do dia 1º de setembro de 2022, a gente faz vídeos aqui desde o início dessa guerra. Obrigado aí a quem sugeriu as notícias. Hoje as notícias foram sugeridas por Peter Fiodental, ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos dar uma olhada primeiro no resto da linha de frente, antes da gente se concentrar aqui em Kherson, que é onde está a maior parte da ação neste momento, né? Novamente a gente teve um dia relativamente calmo na linha de frente. Quando a gente fala assim, entenda, não é que não houve nada, é lógico que houve um monte de avanço, retrocesso e coisa e tal. O que não houve foi ganho significativo de terreno por nenhuma das duas partes, né? Aqui na região de Kharkiv continua a mesma coisa. Izium também não houve mudança de ontem para hoje. Bakhmut também a gente não vê tentativa de avanço significativa russa neste momento. O que a gente teve foi um bombardeio com HIMARS aqui na região de Olinka. É esse caso aqui, ó. Os ucranianos atingiram um depósito de munição russo aqui que está explodindo já faz algumas horas já. Então foi realmente uma explosão grande aqui. Pode nem ter sido de HIMARS, tá? Porque aqui, ó, repara que os ucranianos estão relativamente próximos aqui dessa região. Isso aqui é bem na linha de frente, isso pode ter sido um obus comum. A gente não tem essa informação precisamente, né? Bom, também tivemos o caso lá em Belgorod. Olha isso, esse aqui em Belgorod, vocês sabem, é essa cidade aqui, né? Próxima aqui a Kharkiv, de onde muitos mísseis russos são lançados em direção a Kharkiv. E ontem um deles deu ruim aqui, ó. O míssil foi lançado e ficou num voo baixo, ao invés de subir como deveria, e acabou atingindo, caindo em alguma região ali, tá vendo, na própria cidade. Não há informação de que tenha ferido ninguém, que tenha gerado dano na cidade, pode ter caído na área rural, não ter causado nenhum dano. Isso aqui diz mais sobre a má qualidade dos mísseis russos que os russos estão sendo obrigados a usar neste momento. E vocês sabem por quê, né? Os russos estão usando uma grande quantidade desses mísseis deles, de forma que já estão começando a usar estoques mais antigos e começa a ter esse tipo de coisa, né? Isso depõe muito contra a qualidade do armamento russo. A gente fez há poucos dias atrás um vídeo lá na Visão Libertária, falando justamente sobre como a indústria bélica russa, que sempre foi considerada uma das principais do mundo, uma das mais importantes do mundo, está sofrendo com essa guerra, porque o pessoal está vendo que esse equipamento russo não é essa coisa toda que estavam alardeando, né? Enfim, aqui a gente tem relatos de moradores de Sevastopol dizendo que houve bombardeio e aviões saíram fugindo depois da pista aérea lá de Belbek, em Sevastopol. Aqui, evidentemente, a mensagem original em russo, e aqui a gente tem a tradução aqui, e primeiro as pessoas falando que acordaram e viram explosão, mísseis e coisa e tal, e aqui uma pessoa confirmando, sim, eu confirmo o que foi escrito, na manhã eu acordei para pegar água, a janela estava aberta, eu ouvi um ruído, um assovio, então um bang muito alto, né, um barulho muito alto, imediatamente depois os aviões decolaram. Na manhã eu liguei para um militar conhecido meu e ele disse que teve sim vários aviões que explodiram e houve vítimas. Isso seria em Sevastopol, olha só, última forma, eu estava associando a Belbek por ser em Sevastopol, mas na verdade eles estão falando aqui, ó, em Balaklava e Fiolent. E se você olhar o mapa aqui, na verdade, é essa região aqui, ó, Balaklava, Fiolent. Então, provavelmente é esse aeroportozinho aqui, ó, uma base aérea pequena aqui. É possível que tenha sido ali o problema nessa região aqui e não em Belbek, hein? Só essa correção aí. Eu só me toquei isso porque eu tava com o nome Sevastopol na cabeça, Sevastopol, Belbek, mas na verdade parece que foi alguma coisa nessa base aqui próximo a Fiolent.
Bom, então a gente chegou aqui a Kherson, né? Kherson, como vocês sabem, está acontecendo a contraofensiva ucraniana nesse momento. A gente não tem muitas informações, então tudo que eu vou falar aqui é algo meio suspeito, meio incerto. A gente tem algumas imagens de lá. Então, ontem houve um grande ataque naquela ponte férrea de Kherson, né? Que ponte que é essa? Se você chegar aqui em Kherson, tem a ponte de Antonivka, que é aquela ponte para veículos, né? E você tem essa outra pontezinha férrea aqui, que ela já tinha sido destruída pelos ucranianos, mas é possível imaginar que em algum momento os russos tentaram consertar ela. Então o que aconteceu ontem foi uma grande explosão na área da ponte de Antonivka de trem, tá? Não na ponte de Antonivka de carros, né? E, segundo estão dizendo algumas pessoas, inclusive estava passando um comboio russo no momento da explosão. Então pode ser que os ucranianos tenham mirado ela justamente no momento que estava passando um comboio russo ali e para garantir uma maior destruição da região. A gente não tem fotos do que aconteceu. O que tem aqui é só essa imagem aqui da ponte lá atrás explodindo, tá vendo? Aqui dá para você ver a primeira ponte, que é a ponte rodoviária de Antonivka. Tá meio tremida a imagem, né? Mas infelizmente é o que a gente tem. E lá atrás dá para ver as nuvens justamente onde é a ponte ferroviária. Também houve ataque na ponte de Darivka. A ponte de Darivka é aquela do rio Ingulets que entra aqui para dentro. É mais uma ponte importante aqui para a logística russa nessa região, né? O rio Ingulets é esse rio de cá. E a ponte é essa ponte aqui, ó. Esse trechinho aqui. Esse rio aqui pode parecer pequenininho para a gente olhando aqui, mas é bem grande esse rio aqui, esse Ingulets também, né? Então, qual que é a questão aqui? Repara que se você fechar essas três pontes aqui, né, Kherson fica totalmente sem ter como ser abastecido pela região de cá, pela margem esquerda do Dnipro, né? Porque a outra passagem que tem seria aqui por Nova Kakhovka, mas aí também precisaria passar por essa ponte de Darivka e não consegue passar. Houve também ataques nela ontem, né? Eles estão mostrando aqui, ó, que essa ponte ela já tinha sido danificada antes. A gente já mostrou aqui as fotos dela danificadas e coisa e tal. Então ela já não estava sendo transitando. Os russos criaram um ponton, né? Uma ponte temporária ali no rio para passar equipamento. Provavelmente foi essa a solução que eles deram aqui. Só que provavelmente se houve esse bombardeio, muito provavelmente foi em cima, inclusive, do ponton, né? Inclusive disso daqui. Lembra que a gente mostrou há 2 dias atrás que lá em Kherson, também na ponte de Antonivka, a ponte rodoviária principal, também houve disparo de míssil ucraniano visando atingir a barcaça que eles estão usando lá, o meio de transporte, né? Tá mais do que claro que faz parte da estratégia ucraniana nessa contraofensiva evitar o suporte logístico às tropas russas, né? Bom, ontem houve um monte de pequenas explosões em várias cidades ali na região de Kherson. Então essa primeira aqui foi Chornobaivka, pela iluminação deve ter sido bem de madrugada ainda, tá com um tom ainda escuro, né? Mas dá para ver que tem uma grande explosão aqui. E essas outras aqui em Nova Kakhovka, e parece que teve várias, assim, foram várias explosões em locais diferentes. O que sugere que os ucranianos talvez já tenham atingido todos os grandes depósitos de munição que eles conhecem, pelo menos aqueles que eles sabem que existem, e estão agora mirando instalações militares menores russas na região. Podem estar buscando depósitos menores, locais de consertar carro, consertar equipamento militar. Enfim, foram vários locais em Nova Kakhovka que foram atingidos ontem por mísseis ucranianos, né? Isso aqui é no descrito, também outra explosão grande que teve, provavelmente um depósito de munição grande, em Oleshk, que não é longe de Kherson. Oleshk fica aqui, ó, então bem perto de Kherson mesmo, próximo à ponte de Antonivka. Então foi mais uma grande explosão de munição aqui, né? Bonito, né? Isso é um vídeo dos lançamentos de HIMARS ucranianos ontem à noite, né? É lógico que dá para ver que eles filmaram de maneira que não aparece a localização, não aparece nada. É realmente muito bacana aqui o negócio, os HIMARS estão cantando lá em Kherson, hein?
E antes da gente entrar propriamente na avaliação do que está acontecendo ali em Kherson, quais são as estratégias que, imagina-se, ninguém tem certeza de nada que a Ucrânia está fazendo. Olha que relato interessante que a gente tem dos russos que estão em Soledar. Veja, não é em Kherson isso daqui, tá? Soledar é lá do outro lado, é aqui próximo a Bakhmut. Então, Soledar é essa vila aqui, a maior parte dela está nas mãos dos ucranianos. Os russos tomaram apenas uma fábrica que tem na parte sul aqui da cidade há algum tempo e não conseguem avançar aqui em Soledar. E aí eles fizeram um relato aqui curioso, né, nesse post aqui do Telegram, né? Então aqui a gente tem o relato dele em russo e a tradução aqui em inglês. E basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte: enquanto todos os olhos estão direcionados para o breakthrough lá em Kherson, nós estivemos andando por 2 dias próximo a Soledar. Não é o lugar que está no auge agora, mas é importante para entender a visão geral da linha de frente, né? As Forças Armadas da Ucrânia recentemente fizeram rotação de pessoal. Entraram lutadores motivados na posição. Se antes a gente falava sobre retenção de grupos, de pessoas mal treinadas, reservistas mal treinados, agora eles foram substituídos por um novo conjunto de soldados, né, equipado com armas da OTAN. O novo grupo, né, mudou para táticas muito mais agressivas, de defesa agressiva. Pequenos grupos não têm medo de chegar perto das nossas posições e tentar capturar pontos individualmente rapidamente. Nós andamos próximo a lugares familiares. Se antes eles iam lá durante o dia, agora eles se movem apenas à noite. Os ucranianos estão aumentando o uso de UAVs do tipo ASA, né? Derrubar esses UAVs é mais difícil e eles conseguem voar mais longe do que os Mavics, que são os UAVs que provavelmente os ucranianos estavam usando antes. O número de ataques nas nossas posições aumentou muito. A fome de cartucho nesse setor do fronte para as forças ucranianas foi resolvido. E agora eles conseguem atingir com obuses de 155 mm. Em adição, eu noto que existem atividades de contra-bateria, ou seja, quando os russos usam os obuses deles, agora os ucranianos estão marcando onde foi disparado o tiro e atirando de volta para atingir as baterias russas, né? O que está deixando nossos artilheiros bastante nervosos. Resumindo, as forças frescas ucranianas estão sendo sentidas em toda a linha de frente. E ele dá a dica aqui, lembra, isso aqui é um cara russo, né, dando a dica para outros russos. Quando você perceber que eles estão em retirada, que eles estão fazendo rotação, pode ser uma oportunidade para você aproveitar para atacar, porque eles vão estar sendo substituídos por tropas frescas e com equipamento da OTAN, hein? Ou seja, isso mostra aquilo que a gente vem falando, que essa guerra vai acabar ocasionando a mudança do padrão do exército ucraniano todo para a OTAN. Pelo visto, o que a gente está vendo acontecer agora é chegarem os tais dos 1 milhão de recrutas que os ucranianos vêm treinando desde o início da guerra, e já com equipamento da OTAN, já treinados em táticas pelo Ocidente, e o pessoal com sangue nos olhos aqui querendo tirar os russos lá do território, né? Ou seja, não é só em Kherson, essa mudança está sendo em toda a linha de frente. Bom, falando sobre Kherson especificamente, tem algumas informações aqui de analistas, tá? Que, de novo, ninguém tem informação, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo na contraofensiva de Kherson, mas tem algumas informações circulando, né? Então, por exemplo, aqui fizeram um desenho mostrando que, aparentemente, os ucranianos conseguiram... Eu vou ter que tirar minha cabeção daqui. Os ucranianos conseguiram avançar bem aqui, nessa região aqui mais ao sul. Então, são 2 linhas de frente que eles fizeram aqui. E aqui no norte também, no norte desta região aqui em Kherson, né? Eles conseguiram também avançar bastante. E agora, o principal ponto é essa entrada aqui nessa região de Brunkinsk. Aqui que realmente parece que é um foco central deles, que provavelmente é a intenção dos ucranianos dividir as tropas russas, né? Tem uma visão aqui mais detalhada, apesar de que a gente mais detalhada nesse lugar aqui não quer dizer muita coisa, porque a verdade é que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né?
E uma coisa importante também é que esse desenho aqui, por exemplo, é um desenho feito por russos, tá? É um militar, um blogger militar russo que fez esse desenho, explicando como é que está a situação aqui, né? E aparentemente o que está acontecendo é isso: os ucranianos conseguiram avançar aqui e estão já atingindo essa cidade aqui, e também estão tentando por esse outro lado aqui, como a gente falou. A ideia deles aparentemente é cercar um grande número de tropas russas que tem nessa região aqui, isolar esse pessoal. Então vamos ver se eles conseguem sucesso nisso daqui, mas é algo realmente interessante que eles estão fazendo nessa região aqui, né? E aqui tem uma outra visão também, um pouco mais simples, né, mas que mostra basicamente a mesma coisa. Ou seja, o objetivo parece ser pegar essa via aqui. A gente está falando dessa estradinha aqui, ó, a T22-7, que é essa estradinha que está passando aqui na região ocupada pelos russos. Repara como ainda Brukisk ainda está aqui nesse mapa como estando tomada pelos russos, mas segundo as informações, os ucranianos teriam avançado aqui por Suky-Stakov e já tomaram aqui também, então já estariam mais avançados aqui, né? Não sabemos. E parece que eles querem pegar justamente essa T2207, que seria essa estrada aqui, né? Essa estradinha aqui. E provavelmente, de forma geral, o objetivo deles é justamente isolar as tropas russas no meio do caminho, né? Ele mostra aqui nessa opção aqui. A ideia seria os ucranianos tomarem essa estradazinha aqui, de forma que eles poderiam atacar por aqui, e de maneira a impedir, né, a separar as tropas russas nesse caso aqui. E eles tomando essa estrada aqui, repara que fica totalmente, toda essa parte aqui de Kherson fica sem possibilidade de ser atendida pela logística russa, estariam totalmente isolados nessa região grande aqui, né? Então, certamente os russos sabem disso, vai ter muita defesa aqui, muita tentativa de segurar os ucranianos aqui. Isso aqui que ele está representando aqui é aquilo que eu mencionei para vocês, que existe uma grande quantidade de tropas russas nessa região aqui de Davy Bridge. Então, provavelmente é isso aqui que eles estão visando nesse ataque, né? Aqui ele está colocando o ataque como vindo para cá, mas como a gente viu nos outros desenhos, pode ser que esteja vindo para cá, né? Isso não tem como saber. Essa é a visão que a gente tem aqui do avanço ucraniano, né? É lógico, a gente sabe que isso não vai ser uma coisa rápida. Os russos conseguiram avançar muito rápido nos primeiros dias da guerra, justamente porque pegaram o exército ucraniano desprevenido. Teve toda aquela questão dos traidores que acabaram entregando posições para os russos e coisa e tal. Depois disso, os russos não conseguiram avançar mais, justamente porque o exército ucraniano começou a segurar, mas da mesma forma, para os ucranianos avançarem, não vai ser rápido, porque o exército russo ele já se colocou ali no lugar, já está em posições defensivas bastante fortes, né? Vamos falar sobre a questão da usina de Zaporizhia, porque o que aconteceu ontem? Lembra que ontem eu falei que o comitê, é um comitê com 14 membros da ONU que iria lá na usina nuclear para verificar como é que estava a coisa. Só que parece que eles chegaram no checkpoint russo aqui, ó, eles vieram de Kiev, né? Então eles passaram aqui por Zaporizhia, aí aqui tem um checkpoint dos russos aqui, de onde eles teriam que passar para chegar na usina. E os russos não aceitaram que eles passassem ali, alegando que o governo russo quer que eles vão pela Rússia. Eles têm que entrar na Rússia e vir pela Rússia, pela Crimeia, para chegar aqui na usina, porque, né, besteira de tentativa de impedir que eles fossem no final das contas. Depois de muita negociação, ontem eles não conseguiram chegar, então não tem nenhuma novidade de ontem, mas hoje parece que eles conseguiram resolver isso daí. Eles já passaram pelo checkpoint em Vasilievka, que é justamente essa cidadezinha que eu mostrei para vocês aqui. Vasilievka, essa cidade aqui, que é o checkpoint onde eles passaram. E agora eles já estão a caminho da usina, né? Então, a gente não sabe, não temos informações ainda. Provavelmente amanhã a gente vai ter informações sobre qual que é o estado da usina, o que eles tiveram de novidade lá, né? Esse artigo aqui da AFP, né? Ela está falando sobre o Putin está criando um exército de Potemkin, né?
E o curioso dessa história toda é que você conhece, sabe que essa expressão, né, exército de Potemkin, na verdade é uma expressão que surgiu justamente na Crimeia, ali na Ucrânia, quando, agora eu não lembro qual era a imperatriz russa da época, foi visitar a Crimeia, e era uma região muito pobre, e daí o general dela, que parece que era amante dela também, tinha um relacionamento amoroso com a rainha, que se chamava Potemkin, ele teria criado cidades inteiras de fachada, né, feito aquela limpeza bacana, criado um monte de cenário para dar a impressão de que a Crimeia era um lugar mais bonito do que era realmente, e impressionar a princesa lá, a rainha russa na época, né? Enfim, curiosamente essa expressão de Potemkin, exército de Potemkin, surgiu justamente ali na Crimeia, e parece que eles estão falando exatamente isso, né? Porque o que acontece no final das contas, o Putin falou que vai contratar mais 137 mil soldados, mas o Putin não consegue contratar reforços nem para a guerra atual. Esses 137 mil soldados, eu já falei para vocês, é a partir de 2023. É o plano de expansão do exército russo a partir de 2023, não é para agora. Só que para agora também ele está tentando chamar gente para a guerra na Ucrânia, e não consegue, né? Tem gente reclamando aqui que estão colocando os conscritos, né, os recrutas, em salas quentes sem água até eles assinarem o aceite lá para lutar na Ucrânia. Estão desesperados para conseguir cumprir as cotas de recrutamento lá na Rússia, né? Não conseguem. O pessoal não quer ir para essa guerra, o fato é esse, não conseguem ver vantagem nisso, né? Aqui tem uma informação sobre os supostos referendos aí que a Rússia pretende fazer ali na região de Donbás e também na região de Zaporizhia, em Kherson, em vários lugares ali, e eles mostrando como é que é o truquezinho que eles fazem, né? Lógico, no final das contas, quem vai contar os votos vão ser os russos mesmo, então eles sabem que vão ganhar, mas aí explica aqui a importância de você fazer uma eleição com aparência de ser real. Então eles estão fazendo, estão até planejando, os russos vão criar comitês contra a anexação da área, ou seja, vai ter opositor à anexação falando também nas votações, para dar aquela aparência de que realmente tem uma espécie de democracia, que todo mundo pode falar ali, coisa e tal, e pode votar, e vai ter as cabines de votação, coisa e tal. Só que, no final das contas, quem vai contar vão ser os russos, então meio que não quer dizer nada, né? E, inclusive, o que eles falam aqui é que, da mesma forma que eles fizeram com a Crimeia, eles vão fazer o truque de dizer que as pessoas daquele lugar que saíram dali, que estão morando, por exemplo, na Bielorrússia ou na Rússia, elas podem votar também. E adivinha quem que essas pessoas vão votar, não é mesmo? Nem vão votar, né? Os votos delas vão ser contados como sendo todos pró-Rússia e pronto, acabou. E daí, ou seja, isso eles fizeram isso na Crimeia, aquele número de 98% incluiu pessoas da Crimeia que estariam morando na Bielorrússia, em Belarus e na Rússia. E daí... realmente não tem jeito, cara. É o que o pessoal fala, né? Eleição, meu amigo, se você não tem confiança em quem conta o voto, não quer dizer absolutamente nada. Bom, a questão de impedir vistos para turistas russos, aparentemente não vai haver um impedimento global da comunidade europeia. Alguns países estão parando de emitir, mas de qualquer forma a União Europeia vai acabar com um acordo de facilitação de vistos com a Rússia. Ou seja, havia um acordo anteriormente que os russos tinham facilidade na hora de emitir o visto para visitar a Europa. Esse acordo vai acabar, ou seja, os russos vão ter que fazer o mesmo processo para ter visto para entrar na Europa que outros países por aí, né? Eu não sei como é que está a situação do Brasil. Da última vez que eu estive na Europa, já faz bastante tempo, tá, gente? Muito tempo mesmo que eu fui à Europa. E na época não precisava de visto, você podia chegar lá com passaporte e você entrava sem visto. Mas parece que isso mudou, parece que eles estão exigindo visto para brasileiro agora. Provavelmente vai ser a mesma coisa lá com os russos, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, no final das contas, a ideia é justamente essa, acabar com a facilitação de vistos, pelo menos. Pelo menos vai ficar mais difícil para os russos entrarem na Europa, e vários países da Europa já estão, né, na verdade, não estão emitindo mais visto para os russos. Bom, mais um absurdo russo lá em Mariupol.
Vocês lembram daquele teatro do drama de Mariupol, que as pessoas se abrigaram no subsolo e aí os russos foram e atingiram o teatro, mataram um monte de gente, tinha mais de 1000 pessoas lá, no final conseguiram sair 300, mas ninguém nunca conseguiu entrar lá para contar os corpos, para tirar os corpos. Tá? Tem corpo até agora no subsolo do teatro lá, não conseguiram sair, né? E os russos, e lógico, tem um monte de corpos lá. Os russos, ao invés de tirarem os corpos e contarem isso, e mostrarem a tragédia que eles fizeram, eles vão jogar concreto. Vão jogar concreto no subsolo do teatro. Ravil Maganov é mais um oligarca, um executivo de uma grande empresa russa lá de óleo, a Lukoil, e foi encontrado morto. Ele, na verdade, caiu da janela do 6º andar de um hospital em que ele estava internado, né? Caiu ou se suicidou, enfim, típico de morte russa, né? A gente sabe, né? Provavelmente foi morto por alguém, vão tentar jogar isso como suicídio, né? Segundo dizem as informações oficiais, ele estava em condição ruim de saúde, então provavelmente ele se suicidou e coisa e tal, mas a gente sabe que se fosse em outro lugar do mundo a gente conseguiria até levar em consideração a possibilidade de ter sido um suicídio mesmo. Na Rússia, esse cara foi morto por alguém. E outra coisa impressionante, vocês lembram, a Rússia está fazendo um exercício com a China, até foi anunciado como China manda tropas para a Rússia, a coisa mais tosca do mundo que os jornais russetes aqui anunciaram. Não, a Rússia está fazendo um exercício militar com a China lá em Vladivostok, e o chamado Vostok 2022, um exercício grande. E eu não sei se isso foi uma boa ideia da Rússia não, hein? Olha só como é que foi a entrada aqui. Olha como é que está a cerimônia de abertura do Vostok 2022. Esse ano, assim, bem vaziozinho, né? Com poucos soldados, quase nenhum equipamento. Olha como é que foi ano passado. Olha que, né? Ano passado o pessoal fez um negócio bacana. Dá para entender, né? De fato, é lógico que muitos equipamentos russos estão na Ucrânia, né? Eles não vão ficar usando equipamento em exercício se está sendo necessário na linha de frente. Mas o problema dessa história toda é que vai estar a China ali, né? E aquilo que a gente falou para vocês, né? A China tem interesse ali. Vladivostok já foi uma província chinesa, né? A China vai estar vendo o quão fraco estão as forças russas nessa região com essa abertura. Tá vendo? Então é um negócio bem patético mesmo isso daqui, né? Enfim... Eu, se fosse os russos, não teria feito essa festa, não. Fazer um negócio desse tamanho assim, tão tosco assim, acaba depondo contra o país. Vai incentivar os chineses a invadir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.